Porque Jesus, ele não arromba a porta. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, né? Ouvir a minha voz e abrir a porta, né? Muitos até estão ouvindo, né? Você está ouvindo. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, um louvor é cantado ao Senhor, você está ouvindo. Agora, abrir a porta é a decisão tua, né? Então, se você vai abrir a porta para aquilo que você está recebendo ou não, né? Então, isso que faz a diferença. Eu quero trazer hoje algo que tem ardido no meu coração já há algum tempo. Eu comecei a falar da cidade de Jesus, a cidade onde Jesus cresceu, onde Jesus ele foi instruído, na verdade. Toda a experiência que Jesus fala ali nos evangelhos, né? Jesus fala várias coisas ali que quem morava em Nazaré não tinha como saber aquelas coisas. E estudando, né, nós vemos que Jesus morava em Nazaré, que era uma cidade pequena, mas ele na verdade cresceu, se desenvolveu, foi instruído junto com seu pai na cidade de Séforis, que era ao lado, né? Que era ao lado. Ali em Séforis, que era a cidade onde Herodes escolheu, né, para fazer ali a sua residência, todo o seu governo partia dali, né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas eu quero trazer esse sentido para você, né? Quando Jesus ali olhando para a cidade de Séforis, né? Jesus ele fala que nós somos a luz do mundo, e ele tinha um motivo para falar isso ali, né? Ele certamente estava ali olhando para a cidade de Séforis, que ela tinha sido edificada estrategicamente em um monte, né? Em um monte, e ali ela era muito bem iluminada, ela era vista por todos os lados. Aí Jesus, quando falou que nós somos a luz do mundo, né? Nós vamos ver daqui a pouco os textos. Jesus então falou para eles que era uma cidade iluminada sobre um monte, não se pode esconder, não se pode esconder, presta atenção, guarda bem isso. Jesus está falando, não se pode esconder, não adianta você querer se esconder, não adianta você querer fingir que você não é crente, disfarçar lá onde você está, fique fingindo, se escondendo, não adianta. Você precisa deixar a sua luz brilhar. Então é disso que nós vamos falar. Jesus estava falando para eles: eu iluminei vocês e eu coloquei vocês como uma cidade de Séforis. É isso que eu quero para vocês, uma cidade iluminada sobre um monte, né? Então nós vamos ver isso daqui a pouco. E por que Jesus nos chamou de luz? Por que Jesus nos chama de luz? Qual que é a importância da luz? Né? De vez em quando tem um apagão aí, né? Como é difícil, muitas pessoas ficam nervosas, ficam bravas. Eu lembro que antigamente era costume, né, ter nas gavetas ali as velas, junto com fósforo, já preparado para os apagões, né? Quando vinha aquele apagão, a pessoa já ia lá e pegava uma vela, né, e acendia. A vela quebra o galho na hora da escuridão, né? Ela quebra um galho. Mas Jesus não falou que nós somos Ele quer para a sua igreja, nós como igreja, nós devemos ser uma cidade iluminada sobre um monte. Ele diz: eu quero colocar vocês lá em cima, Então nós vamos falar um pouquinho disso, e é tempo de você deixar brilhar a sua luz. Levanta e resplandece. Então esse é o nosso tempo de resplandecer, e é também o nosso tema hoje. Levanta e resplandece. Está na hora de você brilhar a luz que Jesus colocou em você. Para de ficar debaixo do alqueire, né? Deus não acende a lâmpada para colocar debaixo do alqueire. Nós vamos ver isso. Então, por que o Senhor, Ele nos chama de luz? Vamos ver alguns pontos aqui, você anotando os textos e passando. Aproveite que você está aí no conforto da sua casa,
para tudo agora, pegue um caderno, uma caneta, você precisa toda a palavra, deixar ela impregnar em você, tomar nota, para você passar para os seus filhos, para você repetir essa palavra para as outras pessoas. É assim que nós brilhamos a nossa luz. Enquanto nós estamos recebendo a impartição, a ministração, Deus está colocando seu óleo em nós, Deus está colocando seu espírito, sua luz, sua revelação, e isso não pode ficar só para nós, precisa ser compartilhado para as outras pessoas. A luz é para ser compartilhada. Então, tome nota, tenha um zelo com a palavra de Deus, para que você possa repetir isso para os seus filhos, ensiná-los, ensinar as pessoas que o Senhor colocar no seu caminho. Assim você vai estar brilhando a sua luz. Não guarde só para você. Deus não se agrada disso. Então nós vamos ver aqui alguns textos na palavra de Deus. É tempo de levantar e resplandecer. Lá em Isaías capítulo 60, verso 1 em diante. Ele diz assim: levanta-te, guarda essa palavra, levanta-te. Você vai ver que não é a única vez que quando o Senhor fala de luz, ele fala de se levantar, de acordar, de despertar, ok? É como se fosse o acender da luz. Você pode ter uma vela, você pode ter uma lamparina, você pode ter a lâmpada da sua casa, mas para que ela brilhe, você precisa ativar, ou acendendo, ou ali no interruptor, né? Você precisa acender a luz, tá? Então significa o levantar-se, uma atitude para brilhar. Isaías 60, ele diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz. Ele está dizendo a energia, a força, o dunamis que você precisa para brilhar, eu já coloquei em você. Então levanta, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então a glória vai nascendo, vai resplandecendo. Por que eu preciso brilhar? Aí o verso 2 ele responde: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão cobre os povos, mas sobre ti, aleluia, sobre ti, sobre mim, faz assim você, sobre mim, faz na sua família, sobre ti, marido, esposa, filhos, nora, genro, netos, sobre ti, aleluia, sobre ti. A glória vem nascendo, vem surgindo, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então as trevas estão cobrindo a terra, a escuridão está cobrindo todos os povos. Eu me lembro, logo que essa pandemia começou, quando eu já falei isso várias vezes, mas não canso de repetir para que haja edificação, onde nós todos estávamos esperando que fosse rápido, que logo tudo ia retomar. E o Senhor me deu um sonho, e nesse sonho havia muitas trevas, muita escuridão, muita tempestade. E a palavra do Senhor para nós era: fiquem dentro da casa. E dentro da casa tinha luz. Dentro da casa tudo estava iluminado. Lá fora existia densas trevas que não se enxergava um palmo, como dizem, na frente do nariz, né? Mas lá dentro da casa havia luz, e havia comida, havia água, e havia gente louvando e adorando ao Senhor. E enquanto isso, lá fora havia trevas, lá fora haviam gritos de pavor, gritos de medo, mas o Senhor falava: fiquem dentro da casa e vocês estarão protegidos. Aleluia. Então isso é muito forte, e as trevas realmente têm tomado conta. E o Senhor me falou: então, não vai ser tão rápido quanto vocês pensam. Isso quase 2 anos atrás, gente. Não vai ser tão rápido, vocês vão ter que lidar com isso. Virá a segunda onda, virão outras pragas. Mas a escuridão está tomando conta de tudo. Mas sobre vocês a luz. Fiquem dentro da casa, fiquem dentro da casa. Aleluia. Dentro da casa, dentro da comunhão, dentro da congregação que o Senhor te plantou,
dentro da intimidade com Deus e assim por diante. Não saia, é igual ficai, pois, em Jerusalém, até que sejais cheios. Aleluia. Eu me lembro nesse mesmo sonho, pessoas que estavam ali dentro na luz choravam pelos seus parentes e amigos que estavam fora. E nesse sonho eu amarrava uma corda na minha cintura e eu ia naquelas trevas pegando as pessoas que estavam clamando por luz e trazia para dentro, né? Então Deus tem o tempo para tudo, Deus está nos preparando para brilhar a sua luz, a sua glória, e o modelo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, é a cidade de Séforis, ok? Então a palavra de Deus, ela fala que nós precisamos levantar, resplandecer a nossa luz, a glória do Senhor vem nascendo sobre nós, aleluia. As trevas estão cobrindo a terra e a escuridão os povos. Então por isso nós precisamos brilhar, nós não podemos ficar escondidos. E o verso 3 diz, e os gentios, aqueles que não têm Deus, né? Nós também éramos gentios, mas agora nós estamos no reino da luz. Ele nos tirou das trevas, nós também estávamos em trevas, junto com todo mundo, mas Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para o reino do seu amor, o reino de Jesus. E agora nós estamos caminhando na luz, e o verso 3, então ele diz, e os gentios caminharão à tua luz, caminharão para a tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Glória a Deus, glória a Deus. E o verso 4 ele diz, levanta-te em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vem a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás, verso 5, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Glória a Deus, glória a Deus. Aí ele segue dizendo que viriam multidões de camelos, e haveria muito louvor. E ele fala então, quando nós levantamos e nós resplandecemos, você vai atrair as nações para você, não só as nações, mas as riquezas das nações também. Você quer ser enriquecido, quer prosperar, brilha a sua luz. Deus tem um compromisso com quem brilha. Deus tem um compromisso. E eu acho muito interessante, abrindo um parêntese aqui, verso 8, tem aqui uma profecia, né, da criação do avião. Verso 8 diz, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas, né? Você olha um avião, tem aquelas janelinhas, né? Então eles vêm voando como pombas. Você olha um avião, parece um formato de uma pomba, né? Os estudiosos declaram que isso já era uma profecia dos aviões. Então aqui ele está falando também da profecia. Essa aqui também é uma profecia do milênio, onde as pessoas viriam de todas as nações para Jerusalém para adorar. Eu já expliquei sobre isso, e elas viriam de avião, né? E antes do avião ser criado, o Senhor já nesse texto fala, e tudo isso tem acontecido, né? Glória a Deus. Então é uma profecia para o milênio, mas que ela já está valendo agora, porque Jesus já veio para nos acender. Jesus já veio. Então é tempo de acordar do sono da indolência. Qual que é o sono da indolência? A pessoa indolente, ela só pensa nas coisas da terra. Ela não pensa nas coisas do céu. Ela não pensa que essa vida aqui é passageira. Ela não pensa que hoje a pessoa tem tudo e depois pode não ter nada. Ela não pensa, o indolente não pensa em nada, ele está num sono, ele está iludido, só se entretendo com as coisas da terra. Como aquele que Jesus falou do homem tolo, que plantou e colheu muito, aí ele destruiu os seus, o lugar, né, de guardar, né, os seus celeiros. Ele destruiu o celeiro porque era pequeno, fez celeiros maiores, e colheu muito, estocou
tocou muito. E aí quando ele olhou aquele celeiro cheio, ele falou: ah, minha alma, agora sim, come, bebe e folga, porque você tem ajuntado em abundância. Aí Jesus falou, na mesma noite ele ouviu uma voz: louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. E o que tens ajuntado, para quem será? Então Jesus falou, muitos estão nessa indolência de possuir, de comprar e tal, eu quero, mas elas estão dormindo nas questões espirituais. Elas não estão preocupadas em se encher da luz, da revelação, do conhecimento de Deus. Amado, se você quer ser um médico, você vai ter que estudar medicina para exercer medicina. Você quer ir para o céu, você vai ter que entender das coisas do céu. Você quer governar no milênio com Jesus, você precisa ser preparado agora, precisa entender das coisas espirituais, das coisas eternas. Precisa entender, tem muita gente que hoje é patrão, mas que lá no milênio vai servir o seu empregado. Porque o empregado está cuidando das coisas do Senhor, está se enchendo de Deus. E ele vai ser os ricos, vão ser os mais, aqueles que vão governar mais cidades, como Jesus falou. Haverá sim, alguns vão receber, é como a parábola do talento. Aquele que recebeu 2, granjeou, ganhou mais 2. Aquele que ganhou 5, granjeou, ou seja, trabalhou, brilhou, acendeu, levantou, resplandeceu com aqueles 5 e ganhou mais 10. Né? E aquele que só ganhou 1 e não fez nada com aquilo, enterrou o talento, ou seja, ficou na indolência, ficou só cuidando das coisas terrenas, mas não cuidava do espírito, não cuidava das coisas do reino. Até o 1 que ele tinha, o Senhor tomou e deu para quem tinha 10. Então muitos vão passar por isso, muitos vão passar por essa questão. É preciso despertar agora. Por isso que ele fala, desperta, levanta, resplandece. Ele está falando para o espírito. Tem gente que seu espírito está dormente, está dormindo o sono da indolência. E mal sabe que qualquer momento ele pode ouvir a voz. Hoje te pedirão a sua alma. E se a tua alma fosse requerida hoje? E se a tua alma fosse requerida hoje, meu irmão, minha irmã? Você entesourou lá para o céu? Você entesourou para a eternidade? Ou você só entesourou para a terra, para as coisas terrenas? É hora de despertar do sono da indolência. Deus está falando com você. E esse dia e esta mensagem estarão marcados na eternidade. Estarão marcados como testemunho de que você ouviu, de que você foi alertado. É hora de despertar. É hora de despertar. Efésios 5, verso 14. Ele diz assim: porque isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Dentre os mortos, a pessoa chega a morrer espiritualmente. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Verso 15. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, ou seja, as trevas estão na terra, a escuridão nos povos, são dias maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então para de ficar dormindo o sono da indolência, não seja insensato, é tolice. Por isso que Jesus falou, tolo, hoje pedirão sua alma. E o que você se dedicou tanto para juntar, para quem ficará? Para quem ficará? Fica dormindo o sono da indolência, que também significa morte espiritual. Morte, a pessoa é um zero à esquerda nas coisas do reino, é um zero à esquerda nas coisas espirituais.
mais dá mau testemunho do que bom testemunho. Então ela não está levando luz, ela está levando escuridão. Está levando escuridão. E a Bíblia está dizendo: desperta. É ser nécio, é ser tolo agir assim. Precisamos levantar a nossa lâmpada. Precisamos despertar para a vida espiritual. Né? E ele fala que nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, Deus não pôs cada um de nós aqui, amados, para ficarmos só correndo atrás de coisas materiais. Só ficar olhando para o próprio umbigo. Ele diz: ô nécio, entenda, desperta, seja iluminado para entender qual que é a vontade de Deus. Na nossa série, né, da soteria, da soteriologia, nós aprendemos que uma das marcas de uma pessoa realmente salva é se preocupar com a vontade de Deus, é buscar, é querer ardentemente cumprir, aprender e cumprir a vontade de Deus. Nós aprendemos isso em uma das nossas lições, é uma das marcas. Então ele diz aqui: procure, portanto, verso 17 de Efésios 5, não sejais insensato, não seja insensato, meu irmão, não seja tolo, bobo, ignorante das coisas espirituais. Não sejais insensato, é insensatez, é falta de senso. Mas entendei qual seja a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou gastando a minha vida em quê? Será que foi para isso que Deus me chamou? Todas as coisas precisam convergir ao senhorio de Jesus Cristo. E aí a nossa luz vai brilhar como a cidade de Séforis, que era uma cidade colocada sobre um monte. Não estou dizendo que você tem que deixar de fazer o que você faz, o teu trabalho, a tua profissão, não, nada disso. Mas é convergir, é fazer isso brilhar, fazer isso é brilhar no reino, somar com o reino, usar as conexões que você tem para brilhar a luz de Jesus para as pessoas. Eu não posso alcançar as pessoas com quem você convive no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na sua vizinhança. Eu não posso alcançar. É tua responsabilidade brilhar a luz lá onde Deus te colocou. É isso que ele está falando, é insensatez, amados. Não se preocupar em brilhar a luz que Jesus colocou em nós. A luz, ela significa vida. Quando uma criança nasce, se fala, né, deu a luz, né, fulana deu a luz, ou seja, veio a vida. Então é a vida de Deus, a luz é a vida de Deus colocada em nós. Deus tem enchido a nossa lâmpada, Ele tem enchido a nossa lâmpada, lá em Lucas 8:16 e também em Mateus, né, também fala, ele fala ali, ninguém acende uma candeia e cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a sua luz. Aleluia! Porque não há coisa oculta que não haja de ser manifesta, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Então, mais uma vez, o Senhor fala, ou você brilha a sua luz, ou você vai apagar de uma vez. Toma cuidado, ninguém acende uma lâmpada para colocar um vaso em cima. Esse alqueire aqui era um instrumento que era feito para pegar grãos, ele era bem sólido, né, para não cair nenhum grão. Então Jesus está falando aqui, ninguém acende uma lâmpada, que a palavra grega aqui, né, é lúquinas, né, lúquinas. Ninguém acende a lúquinas, a lâmpada, para depois colocar um alqueire em cima e abafar. Se você colocar um vaso em cima de uma vela, vai sufocar o oxigênio e ela vai apagar.
Então Jesus está falando que muitos estão debaixo do alqueire. Qual tem sido o alqueire da sua vida, meu irmão, minha irmã? O que tem apagado a sua luz? A pessoa vai na igreja, ela louva, ela adora, ela recebe palavra, que é revelação, que é luz, que é combustível. O Espírito Santo enche de unção, que é o combustível. E aí ela sai dali e aí ela vai fazer coisa que é como um alqueire, que abafa a luz dela. Lá na igreja ela alimentou o Espírito. Ela se encheu do Espírito, está cheio, está aceso, mas aí ela chega em casa, vai assistir coisa que apaga a sua luz, coisa que só infla e alimenta a carne. Aquilo é como se fosse um alqueire na vida dela. Existem também pais que são alqueire na vida dos filhos, que abafam a luz dos filhos, não ensinando, não orando, não exortando, não corrigindo. Então são pessoas que são alqueires na vida das outras. Esposos que são alqueire na vida da esposa, abafam a luz e vice-versa. Esposas que são como alqueire, que abafam a luz, o ministério, chamado do seu marido. E assim por diante. Não seja um alqueire na vida de ninguém e não deixe nada ser um alqueire na sua vida. Jesus está falando aqui, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. Não se acende. Aí ele fala, antes se coloca no velador. Então nós vimos aí, vai anotando aí, você que gosta de aprender a palavra do Senhor, gosta de falar com gente sedenta por conhecimento e revelação das Escrituras para praticar. Então a lâmpada é lúquinas. E ele fala que não se coloca lúquinas debaixo do alqueire. Se coloca lúquinas na luquinias. Na luquinias. O que é luquinias? É como é chamado velador aqui. Né? Como se fosse hoje aquela lâmpada, aquele candelabro, né? Quando a lâmpada era colocada lá em cima, ou até mesmo para nós hoje, os lustres, né? Que são colocados, pendurados e são cheios de lâmpadas, né? São as luquinias. O Senhor falou, eu quero a lâmpada lá no alto, nas luquinias, eu não quero as minhas lâmpadas, que são cada crente é a lâmpada, é a luquinia do Senhor, eu não quero escondida debaixo de nada. Debaixo de depressão, debaixo de medo, debaixo de pecado, eu não quero. O Senhor está falando, desperta, antes que a sua luz apague de uma vez e tudo que você pensa que tem, passe para outros, porque você não está brilhando. Porque você não está brilhando. Uma coisa muito interessante que eu estava ouvindo, estudando, uma pessoa... várias pessoas que fazem escavações, né, esses estudiosos, e ele estava falando que o que mais você acha nas escavações é a lúquinas, né, o que mais você acha ali, tem as pessoas, eu achei e tal, porque era o que mais tinha, todos precisavam ter, né, como se fosse aquelas lamparinazinhas. Em toda a escavação você acha. Toda casa precisava ter a sua lamparina, a sua lúquinas. Né? E isso se acha muito, é normal quando se faz escavações. E nós somos essas lâmpadas do Senhor hoje. Nós somos. E Deus conta conosco. Essas peças, elas eram peças que eram baratas. Elas não eram caras. Mas havia um detalhe, presta atenção, o valor da lúquinas, né? O valor de cada lamparina, né? Lúquinas também fala do resplendor, né? Que tem uma outra palavra que nós já vamos ver. O valor, então, ele estava no óleo que estava dentro. A lamparina era feita de barro, não era caro. Todos, até os pobres tinham. Mas quando uma lamparina daquela caía e quebrava, eles choravam. Por quê? Porque o óleo era muito caro. O óleo para pôr dentro da lamparina era caríssimo, né? Então era algo assim que tinha que cuidar, não podia desperdiçar,
Por isso não faz sentido acender e colocar uma coisa em cima. Vai ficar, ou vai sufocar e morrer, ou vai ficar só para ela, só para ela, só para ela. Jesus está falando que isso não é vantagem. Está gastando óleo à toa. Está gastando óleo que é caro à toa. Então presta atenção, a Bíblia confirma isso quando fala que Deus pegou a sua glória e colocou em vasos de barro, que somos nós. Que glória ter a luz do Senhor dentro de nós, ter a própria vida de Deus dentro de nós. Não é qualquer coisa, não pode ser abafada, não pode ser escondida. Você precisa estar pronto para ser colocado no alto como uma cidade iluminada. É tempo de brilhar a sua luz para você não perder tudo que você acha que tem, porque está dando prejuízo para o Senhor. Não pode ser assim. Não se acende a lúquinas para colocar debaixo do alqueire, mas sim para colocar na luquinias, no alto, no alto. Em nome de Jesus. Sem luz não se faz nada. A luz vem antes de tudo, amados. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que aconteceu? E disse Deus, que escuridão, foi isso que ele disse? Ai, que escuro! Não, ele disse, haja luz. Então, para que tudo aconteça, precisa luz. A luz é a revelação, é o discernimento, é o entendimento. E sem isso nós perecemos. O povo perece por falta de luz. O povo perece por falta de conhecimento e entendimento. Tudo aquilo que nos faz sofrer e perecer é algo que nós não sabemos, que está faltando nós sabermos para resolver a situação. Poderia contar muitos testemunhos aqui para você de coisas que estava sofrendo e que nem a medicina sabia, mas o Espírito Santo falou, faça isso, assim que vai resolver. E eu fiz e resolveu. Então nós perecemos por falta de sabedoria, por falta de luz, por falta de revelação. A luz vem antes de tudo. A Bíblia fala que a mulher virtuosa, a sua lâmpada não se apaga. A mulher tinha uma função de manter as lamparinas acesas dentro de casa. Era a função da mulher. Por isso que a Bíblia fala que a mulher é a ajudadora do marido. Ela é a figura do próprio Espírito Santo. A mulher, por isso que você tem que ver bem com quem que você casa. Você casar com uma lâmpada apagada aí, vai sofrer depois, né? Então a mulher sábia, a palavra está sempre na boca dela e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela nunca deixa faltar o óleo. Aleluia. Era uma função da esposa, era uma função. Comprar o óleo era a função do marido. Era a função do marido, que a mulher não pode pôr óleo na lâmpada se o marido não comprou. Tá ok? Então você precisa buscar abrir o céu da sua casa, liberar a unção para que a sua esposa traga luz, traga a revelação, ajude a criar os filhos no caminho do Senhor. São princípios tremendos, não dá tempo de falar tudo. O mundo estava em trevas, Isaías 9. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu a luz. Resplandeceu a luz, aleluia. Essa luz é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo que veio, verso 6, ele diz, por que veio o mundo viu a luz? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluia, aleluia. Nós precisamos viver a nossa vida brilhando a nossa luz, porque depois que a luz apaga, irmãos, significa passou o reino, passou a oportunidade. Anote aí para você ler depois, a Bíblia fala lá em 1 Samuel 3,3,
que antes que a lâmpada se apagasse, veio a palavra de Deus para o Samuel. Veio a palavra de Deus. Ou seja, a lâmpada de Israel estava se apagando, porque o sacerdote ali não estava cumprindo a sua função. E antes que a luz apagasse totalmente, Deus chamou ali, né, o Samuel. Deus chamou Samuel. Não deixa a lâmpada da sua casa se apagar. Não deixa. Nós vemos também, a Bíblia fala que Davi era a lâmpada de Israel. Lá em 2 Samuel 21, 6, a Bíblia chama Davi de lâmpada, né? Vamos ver o verso 17. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Então aqui o inimigo quase matou Davi. Quase, ele ia passar a espada, e aí esse guerreiro aqui foi lá e salvou o rei Davi. E aí, diante do perigo de perder o seu rei, ungido do Senhor, eles falaram: nunca mais você vai sair conosco para a peleja, Davi. Nós vamos poupar você, para que não se apague a lâmpada do Senhor. O ungido de Deus, o pastor, o líder de uma casa, são lâmpadas do Senhor. Nós precisamos zelar da lâmpada do Senhor, dos ungidos do Senhor, para que tudo possa ter vida. Antes de Deus dizer haja luz, Deus não criou nada. Deus não criou nada. Primeiro ele disse haja luz. A luz vem antes de criar os luminares, de criar tudo. Esse haja luz é a luz do próprio Deus. Depois ele criou o sol, a lua, as estrelas. Depois, né, no âmbito natural, na terceira dimensão, outro dia eu explico sobre isso, veio primeiro a luz da quarta dimensão. Então, sem a luz não há um casamento bem sucedido, sem luz não há uma vida plena, sem luz você pode conquistar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma, você está em trevas, não vale a pena. Então, meus amados, Deus está buscando aqueles que não deixam as suas lâmpadas apagarem. Levítico 6, 12 e 13 fala isso, anota para você ler depois. Não pode deixar a lâmpada apagar, não pode deixar. Deus está buscando pessoas que sejam como uma mulher virtuosa. Sua lâmpada não se apaga. Ela tem revelação, tem direção de Deus, tem bom senso, tem sabedoria. Glória a Deus. É tempo dos iluminados do Senhor se levantar. O Satanás é tão sujo que ele fala dos seus iluminatis, né? Ele também tem os dele lá, mas que na verdade estão trazendo trevas. Mas nós somos os verdadeiros iluminados do Senhor. Nós somos a própria luz, aleluia. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E depois Jesus fala assim: vocês agora são a luz do mundo. Então Jesus passou para nós essa função. E Deus está buscando e estabelecendo seus iluminados na terra, que vão combater os iluminatis de Satanás. Então são coisas tremendas. Lá em Daniel capítulo 5, verso 11. No teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Aleluia! E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porque se achou nele, neste Daniel, um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar,
Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Aleluia! Os iluminados do Senhor têm revelação, têm discernimento, vão trazer solução para esse mundo caótico, perdido, em trevas, em escuridão. É tempo de brilhar a sua luz, meu irmão, minha irmã. Eu quero continuar esse assunto essa semana. Não perca, eu vou aprofundar nos termos gregos, juntamente lá, o que Jesus quis dizer a respeito da cidade de Séforis. Não vou estender mais hoje, mas essa semana, em uma das lives, eu quero concluir a série da soteria essa semana e começar falando a respeito das luzes, de brilhar, de resplandecer. E tem muita coisa tremenda e profunda que você vai aprender comigo, ok? Conosco aqui, dirigidos pelo Espírito Santo. Então, que você seja iluminado, por Deus e se encha da luz do Espírito Santo. Se encha da luz do Espírito Santo. Não seja tímido. Eu quero concluir com esse texto aqui. Presta bastante atenção porque é muito sério. De Apocalipse 21:8. Muitas pessoas têm medo, têm vergonha de falar, até de falar que é crente, de falar de Jesus, de brilhar a sua luz. Você está correndo um certo risco, né? Um grande risco. Então a Bíblia fala que os tímidos, os medrosos, que têm medo do que as pessoas vão falar, mas não estão nem aí com o que Jesus falou. Jesus falou, vocês são luz e eu quero vocês lá em cima. Eu não acendi vocês para ficarem se escondendo, não. Agente secreto de Jesus, não. Eu chamei vocês para pôr a luz lá em cima. Mas muitos têm medo, Então a Bíblia fala, mas quanto aos tímidos, os medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e os feiticeiros, e os idólatras. Feiticeiro é rebelde, e idólatra é orgulhoso, tá? E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então não seja tímido. Deixe brilhar a sua luz, coloque a sua luz lá no alto. É tempo de levantar e resplandecer. Eu quero orar por você, abra teu coração e fala para Deus, Senhor, eu quero ser uma lâmpada colocada no alto. Me prepara com sabedoria, com conhecimento, com ciência, para que eu esteja pronto para brilhar, Senhor, entre os nobres, entre os grandes, dentro e fora da igreja. Eu não quero ser uma lâmpada seca, sem azeite. Eu não quero ser uma lâmpada apagada que não serve para nada. Eu quero brilhar a luz. Eu quero brilhar. É como diz aquela canção que nós aprendemos desde criança. Minha pequena luz, eu deixarei brilhar. Deixa brilhar a sua luz, meu irmão. Amém. Deixa brilhar. E pede para o Espírito Santo te encher do óleo agora. Amém. Em nome de Jesus haverá vida de Deus em você. Onde houver trevas de doença, de enfermidade, onde houver trevas de medo, trevas de miséria, de confusão, de contenda, seja aniquilada agora, destruída pela luz de Deus que vem sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, vem com a tua luz iluminar, Senhor, e destruir toda a escuridão do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, em nome de Jesus de Nazaré, que sejamos todos iluminados, que haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, em nome de Jesus, haja luz na nossa vida, Pai. Haja luz, tira toda confusão, toda perturbação, todo medo, toda depressão, toda ansiedade, doença, enfermidade maligna, seja destruída pela luz de Deus. Em nome e no poder do sangue de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida grandemente. Espero você terças e